Jonathan Soff com mais um vídeo devocional para você no dia de hoje. É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre algo que mexe muito com o nosso raciocínio, mexe muito com a nossa vida. Nós vamos falar sobre uma palavrinha pequena, mas que traz um resultado, um significado muito grande na nossa vida. A palavra é perfeição. Por que essa palavra ela causa tanto transtorno em nossa vida e ela causa tantas polêmicas em nosso ser? Primeiramente, a nossa programação neurolinguística, ok? Então, desde pequenininho nós somos programados, condicionados a ser perfeitos. E essa perfeição que é colocada para nós, ela não é um percurso, mas ela é um status, tá? É um status aonde eu tenho que chegar. Eu preciso ser, por exemplo, olha seu irmão. O seu irmão, ele não erra. Seja assim, seja igual ao seu irmão quando crescer. Olha seu pai, como ele é uma boa pessoa. E a gente vai crescendo sempre assim. Aí tem pessoas que já desde pequenininho participam de do movimento religioso. Passou uma moto aqui. do movimento religioso. Aí é onde tem um padre, tem um pastor, tem uma autoridade lá que ela é imensurável ser igual àquela pessoa. Meu Deus, tem que dar a benção pro padre. Eu preciso beijar a mão do pastor porque eles são perfeitos, eles não erram. E aí a gente vem crescendo com essa mentalidade. Cara, eu quero ser perfeito ao plano e tal. Aí eu vejo meu amigo na escola que ele joga muita bola. E velho, não sei vocês, mas eu sou muito ruim no futebol. E ele joga muita bola e você quer ser muito igual a ele. Ou tem outro cara que ele pega muita mina. Na minha época era assim, era um menino lá que ele tinha um piercing na sobrancelha. E ele tinha aparelho nos dentes. Ó, eu não tive aparelho nos dentes. E os dentes dele eram tortos. Só que ele era alto, tinha aparelho e tinha piercing e ele pegava muita mina. E eu queria muito pegar mina igual ele, porque a minha perfeição era um homem bom é aquele que fica com muitas minas. Então aquele cara pra mim era um referencial de um homem perfeito pra pegar muita mina. Aí acontece, eu fui no dentista, quis colocar aparelho, o dentista falou, você não precisa, teu dente é bom, ó, teu dente é bom, você não precisa pôr aparelho. Aí eu fui e coloquei um piercing na sobrancelha, mano do céu, eu fiquei horrível. Um piercing aqui, ó, até hoje um buraco. Eu fiquei horrível. Aqui não dava. A minha sobrancelha parece uma taturana grudada. Muito grande. Daí ficou. Deus ali. E daí pior. Eu era muito pequeno quando eu tava na 6ª série. Isso. Eu era muito pequeno. E daí eu comecei a ligar pras farmácias querendo injeção de hormônio pra crescer, porque eu queria ser grande igual ele pra pegar as minas. Enfim. Eu tô falando sobre a perfeição. Eu pirei nessa parada. Dei um pause aqui, tomei uma espirradeira. E aí, cara, eu pirei nessa parada. Eu queria ser igual o maluco. Eu queria ser grande de aparelho de piercing pra pegar as minas. Mas enfim, e aí eu cresci. Nós vamos crescendo e a gente vai criando outros referenciais. Outros referenciais de pessoas perfeitas. Então, teu patrão, ele ganha um salário muito top. Aí você, cara, eu quero ter um salário desse com você. Esse salário seria perfeito pra mim. Seria muito perfeito. E aí você ganha esse salário, né? Eu entrei no quartel, eu ganhava R$490 por mês, eu pagava a pensão já do meu filho, que eu entrei já no quartel já com o filho, pagava uma moto e ainda tinha dinheiro ainda pra gastar. E aí eu falava, nossa cara, R$490 é muito pouco, lógico que é pouco, 2011 isso. E aí depois, 2012 eu me virei soldado antigo, e meu salário foi pra R$1.200. Eu falei, eu tô rico, velho. Não deu um mês, eu tava pobre de novo, porque eu fiz mais conta. Aí no meio do ano pro final eu saí cabo, aí meu salário foi pra 2 contos. Eu falei, agora não vai mais ter pobreza, agora eu sou rico, milionário. Mentira, 2 meses depois eu tava pobre, porque nós somos seres inconformados e nós somos seres consumistas. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então o estado de perfeição de dinheiro também foi por água abaixo, o meu pensamento também foi por água abaixo. Então nisso, nós vamos crescendo, criando, pensando que ser perfeito é ser cara, eu tenho muito dinheiro, eu sou muito bonito, eu não faço nada errado e eu sou perfeito. Mentira. Perfeição, né? Eu vou ler esse texto aqui. Então essa programação ela foi feita para você. O mundo fala isso para você. Seja quem você quiser. Para ser perfeito você precisa extravagar. Para ser perfeito você precisa pegar várias mulheres, tem que trair. O mundo vai dizer isso. Dentro da igreja vai falar pelo contrário. Não, para ser perfeito você tem que ser líder do louvor.
danou-se, velho. Nunca vou ser perfeito na vida, porque eu canto muito desafinado. Né? Pra ser perfeito, você tem que ser pastor. Nada a ver. Só que isso foi condicionado a você. E esse é o problema. Para ser perfeito, você precisa ser gerente. Para ser perfeito, você precisa ser dono da tua empresa. E isso foi programando o seu cérebro para ser assim, desta forma. Só que daí vem outra palavrinha que muda todo esse contexto, a frustração. A frustração de não conseguir ser essas pessoas. Por exemplo, eu consegui ser alto de aparelho e de piercing. Me gerou uma frustração porque eu continuei não pegando mina. Depois que eu coloquei o piercing na sobrancelha, eu continuei não pegando mina. Eu continuei feio, eu continuei baixinho. Mas o meu status daí gerou uma frustração. E quando eu fui crescendo, e não, por exemplo, a época que eu entrei no quartel, que eu não tinha dinheiro, aquilo gerava uma frustração. No dia 1º eu estava rico, no dia 2 eu estava pobre. Não sei se vocês se identificaram com isso, mas isso geralmente acontece. E o problema é que a gente começa a levar isso para as nossas relações. Por exemplo, para a relação amorosa. Ela tem que ser igual a mim, ela tem que ser perfeita. E aí o mundo prega, cara, se não for perfeito, larga, separa, não tem problema. Nem mundo, velho. Várias igrejas falam isso, separa, não precisa estar junto. Ou, por exemplo, não, casou, agora não pode mais, agora não pode separar, então você tem que ficar assim o resto da vida. Ela é assim, você é adúltero desde pequeno, você vai ser adúltero e você não pode mudar. Mentira, isso tudo pode mudar. Agora é o pulo do gato. Como mudar? Como mudar isso? Como que uma pessoa que cresce tendo vários gatilhos mentais, várias programações para ser perfeita, ela pode mudar? Aí o texto está em Mateus, capítulo 5, versículo 48, que Bíblia King James, tá, pessoal? Versão atualizada. Assim sendo, seja perfeito, seja você perfeito, seja vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Bom, meu Deus do céu. Eu pensei que não dava para ser perfeito. John até agora estava falando que a gente não pode ser perfeito. Agora a Bíblia fala que tem que ser perfeito. E aí, só contextualizando esse texto aqui, Jesus, nesse momento, ele estava falando para os seus discípulos o seguinte, cara, no versículo 47. Véi, se você saudar só os teus irmãos, se você saudar apenas teus irmãos, que tipo de pessoa você é? Até os pagãos, os gentios fazem isso. Agora, seja você perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E um outro texto que me deixa em chabu, antes de entender sobre essas coisas, está escrito lá em Efésios 5:1, que diz assim, portanto, seja imitadores de Deus como filhos amados. Aí danou-se, né, velho? Aí danou-se. Porque primeiro eu já não consigo ser perfeito. Segundo, agora eu vou ter que ser imitador de Deus, que é santo. E lá em Levítico, Deus fala ao povo assim, Levítico 19:2, fala a toda a comunidade de Israel, os filhos de Israel, que seja santo, porque eu, Yahvé, o Deus, o seu Senhor, sou santo. Jesus amado, agora complicou tudo o barco. Porém, Paulo ele consegue desmitificar tudo em Filipenses 3, versículo 12, que ele vai dizer assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso que ele estava falando nos versículos anteriores, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Cara, Paulo ele consegue desmistificar todo o contexto de perfeição da época. O povo filipense, eles pensavam isso da mesma forma que eu e você pensa hoje, eles pensavam antigamente. Eu preciso ser perfeito. Eu preciso estar num estado perfeito. Eu preciso chegar em um estado totalmente perfeito e imáculo. Eu preciso chegar lá e alcançar isso. Só que Paulo ele desmistifica isso. Ele fala, cara, é o caminho que você trilha com a perfeição. Qual que é o contrário de perfeição? Imperfeição. Ou seja, você vai fazer um feijão e você precisa colocar 2 pitadas de sal e você não coloca nenhuma, o feijão vai sair. Só que ele vai sair insosso, ele vai sair sem gosto. Ele vai sair horrível. E essa é a diferença. Essa é a diferença de você fazer algo com perfeição. É saber quantas pitadas de sal você tem que colocar. Só que daí entra aquela grande pergunta. Cara, mas então a pessoa do mundo, ela pode ser perfeita? Lógico que ela pode ser perfeita. Ela pode ser perfeita dentro do contexto humano. Por exemplo, a Bíblia diz assim, aquele que rouba, não rouba mais. Ok? Então, o contexto humano, racional, fala,
cara, moralmente eu não vou roubar. Eu vou batalhar e ter minhas coisas. Eu vou batalhar e ter minhas coisas. Não vou roubar. Porém, dentro do contexto Bíblia, ela vai falar assim, aquele que rouba, não roube mais, vírgula, agora seja generoso. Porque a pessoa, ela pode não roubar no contexto socialmente, num contexto moralmente correto, ela pode não roubar mais. Porém, ela é uma pessoa totalmente egoísta e prepotente, que pensa apenas nela. Ou pensa apenas nos seus próprios interesses. Eu vou fazer uma ação de graça, não porque o pobre precisa, mas porque eu quero me sentir bem, porque não fizeram isso comigo quando eu era pequeno, agora eu quero fazer. E esse é um contexto errado de ajudar. O contexto é, eu quero fazer sem olhar quem, eu quero ajudar porque aquela pessoa precisa de ajuda, não porque eu quero me sentir bem por ajudar ela. Então muda o contexto. Então perfeição não é um status, é um caminho a percorrer. Então nesse caminho da perfeição, até sermos como um varão perfeito, a estatura de Cristo, enquanto eu vou nesse caminho, eu vou ter erros, frustrações. Então se você está passando por isso, amém, dê glória a Deus por isso. Essa frustração ela é boa, porque hoje existe uma pessoa, existe Deus, o Espírito Santo em você, que faz com que você, num caminho imperfeito, você erre, mas ele te ajude a consertar. Você errou, você foi uma pessoa adúltera, você pecou no seu coração e dessa forma o Espírito Santo constrangeu você a se arrepender e não errar mais. E entenda, arrependimento não é remorso. Tem muitas pessoas que pensam que arrependimento, ai meu Deus do céu, agora eu tô arrependido, ai, não vou fazer mais isso porque foi ruim. Não, mano, arrependimento é mudança de atitude, mudança de mente, metanoia. Você muda o seu comportamento. Então aquele cara que era adúltero, ele não adultera mais. Pelo contrário, agora ele ensina contra o adultério e ele ama muito mais a esposa dele. Porque isso provém de Deus, não é de você. O Espírito Santo constrange você, porque humanamente nós somos prepotentes, nós queremos só os nossos próprios interesses. E o nosso próprio interesse, cara, eu vou adulterar mesmo. Eu quero várias mulheres, eu quero sexo, eu quero prazer. Agora, dentro do contexto Espírito Santo, dentro do que o Espírito Santo atua em você, cara, eu não erro, eu não peco, eu não traio a minha esposa, não é só porque eu amo ela e só porque isso é errado, mas é porque eu não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Amém? Para concluir, nós não somos perfeitos. Nós estamos num caminho da perfeição e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, para nós se tornar perfeito como é o nosso Pai que está no céu. Amém? Então, curta a página, dê o link aqui embaixo, o joinha aqui embaixo, compartilha com seus amigos que precisam ouvir uma palavra de Deus, para que eles se inscrevam no canal, todo dia tem palavras novas. Curta nossa página no Facebook, Seja Cristo, esse é o intuito, Seja Cristo, ser como o nosso varão perfeito. Em nome de Jesus te agradeço. Certinho então o vídeo? Então beleza, curta nosso canal, compartilhe com seus amigos para que eles tenham também o conhecimento da palavra. Como eu falei anteriormente, o intuito é levar pessoas a Cristo. Então vamos ter devocionais, vamos ter vários assuntos. Então se inscreva, curta, compartilhe e se inscreva também, curta a nossa página no Facebook, Seja Cristo. E esse é o intuito, ser como Cristo. Beleza? Um abraço, tchau!